Smiling Friends é uma animação que segue as aventuras atrapalhadas dos funcionários de uma empresa estranha que é totalmente dedicada a fazer os outros sorrirem. E por mais difícil que possa parecer o trabalho, eles sempre conseguem cumprir seu objetivo com perfeição e colocam um sorriso no rosto de seus clientes. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar um pouco mais do trabalho dos Smiling Friends. Lembrando que essa é uma parte 2, se você ainda não viu o primeiro vídeo, vou deixar ele aí nos cards. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Quando o Halloween chega, todos os Smiling Friends, menos o Charlie, estavam muito animados para darem uma festa fantasia. No entanto, no último minuto, o chefe malucão aparece falando que eles teriam que cancelar a festa, porque estavam sem lenha, e segundo ele, não poderiam dar uma festa de Halloween se não tivessem uma boa fogueira. Então, para que a festa não fosse cancelada, Pin se voluntaria para conseguir um pouco de lenha. E por isso o chefe o manda até uma floresta local, para que ele pudesse pegar alguns galhos que estivessem espalhados pelo chão. Mas de uma forma bem sinistra o orienta a nunca atravessar a ponte, dizendo que se ele fizesse isso, com certeza se perderia. Muito animado, Pin vai até a floresta e começa a cantar enquanto recolhia a lenha. Porém, ele acaba achando todos aqueles galhos muito pequenos e em uma tentativa de achar galhos maiores, ele acaba percebendo que toda a madeira boa estava em uma parte sinistra da floresta, do outro lado da ponte que o chefe mandou ele não atravessar. Então, depois de pensar um pouco, Pin acaba tendo uma grande ideia para resolver esse problema. Ele atravessaria a ponte para pegar a madeira, mas marcaria todas as árvores que ele passasse para poder encontrar o caminho de volta sem se perder. Então, mesmo morrendo de medo, Pin atravessa a ponte para poder pegar a lenha, salvar a festa de Halloween e colocar um sorriso no rosto de todos. No entanto, quando Pin consegue pegar toda a lenha que precisava, ele resolve voltar para a empresa, mas inesperadamente começa a chover, e todas as marcas que ele tinha feito nas árvores começam a se apagar, e ele fica extremamente apavorado, percebendo que não sabia mais em que direção deveria ir. E para piorar ainda mais a situação, Pin acaba se assustando com um raio, cai de um barranco, rola até um rio e termina sendo arrastado pela correnteza. Um tempo depois, quando finalmente consegue sair da água, Pin vê uma pequena cabana no meio da floresta, e morrendo de medo, sem pensar duas vezes, ele decide se esconder lá. Então, protegido da chuva, Pin decide ligar para alguém da empresa e pedir ajuda, mas acaba descobrindo que seu celular tinha quebrado depois que ele caiu do barranco, e por isso decide continuar escondido naquela cabana até que a chuva passasse. Para se acalmar, Pin começa a imaginar que morava naquele lugar, junto com uma esposa exótica e seus 2 filhinhos. Mas ele se assusta novamente quando percebe uma figura misteriosa o observando atrás das árvores. E depois disso, alguém ainda tenta entrar à força na cabana. E extremamente apavorado, Pin começa a escalar a chaminé para fugir do lugar, e assim que ele consegue sair, começa a correr por uma plantação, enquanto era perseguido por alguma coisa que ele não fazia a menor ideia do que era. Morrendo de medo, Pin consegue voltar para o rio, entra em um barco e decide ir o mais longe que ele pudesse daquele lugar. Assim que chega na outra margem do rio, Pin se acalma pensando que finalmente estava seguro. Porém, o que ele não sabia era que tinha sido seguido. E quando olha para o lado, dá de cara com um terrível monstro árvore. Extremamente apavorado, Pin volta a correr enquanto era perseguido pelo monstro. E por sorte, ele consegue sair da floresta e volta correndo para a sede dos Smiling Friends. Mas, para azar dele, a porta estava trancada e ele estava assustado demais para conseguir usar as chaves, e por isso decide entrar pela porta dos fundos. Mas esses poucos segundos que Pin ficou parado foi o suficiente para o monstro alcançá-lo, e mesmo com o monstro em sua cola, ele entra correndo na festa dos Smiling Friends. Com isso, todos ficam muito confusos, incluindo o próprio monstro. Então, um dos participantes da festa começa a achar que o monstro era uma pessoa fantasiada, e ainda por cima uma pessoa racista que tinha pintado a cara de preto.
E por mais que o monstro tentasse explicar que não estava usando fantasia e que era apenas um demônio da floresta que morava do outro lado da ponte, ninguém acreditava nele. E cheio de ódio, todos começam a atacar a criatura, que termina sendo brutalmente espancada e mutilada. Como o monstro era feito de madeira, eles tacam fogo no corpo dele e conseguem a tão aguardada fogueira para a festa de Halloween. Ou seja, Pin conseguiu cumprir seu serviço com sucesso e colocou um sorriso no rosto de todos os participantes da festa. Depois de irem ao cinema, Pin e Charlie resolvem comer alguma coisa no restaurante favorito de Charlie, o Salt's, um lugar barato, sujo e cheio de comidas duvidosas. Assim que entram no lugar, eles descobrem que a vigilância sanitária havia removido muitas das comidas do cardápio, porque consideraram elas um grande perigo para a saúde. E por isso agora o lugar só servia comidas saudáveis e meio duvidosas. Ao ficar sabendo disso, Charlie se revolta, porque as comidas removidas eram justamente as que ele mais gostava. E por isso ele decide ir reclamar pessoalmente com o Salt, o dono do lugar. Porém, assim que Charlie invade o escritório dele, acaba descobrindo que o Salt tinha sido assassinado. Assustado, Pin liga para a polícia e informa sobre o crime. Porém, um guarda avisa que, devido a cortes no orçamento, a polícia não estava mais responsável por resolver assassinatos misteriosos e que agora uma equipe terceirizada era quem estava cuidando disso e iriam passar o caso para eles. Porém, essa equipe terceirizada era os Smiling Friends e o chefe liga para Charlie e Pin e manda eles desvendarem esse caso. Depois de conversarem com Ketchup, um dos mascotes e funcionários que estavam trabalhando naquela noite, Charlie e Pin descobrem que só existia uma saída do prédio e que por isso provavelmente o assassino ainda estava se escondendo lá dentro. Com isso, os dois reúnem todos que estavam no restaurante além deles, que no caso eram os mascotes, a Mostarda, Sal e Pimenta, Copo Louco, os Gêmeos Legais e o Ketchup. Determinado a desvendar aquele mistério, Charlie e Pin trancam a porta para ninguém fugir e resolvem interrogar separadamente cada um dos suspeitos para poder ouvir a história deles. O primeiro interrogado é o Ketchup, que admite ter discutido com o Salt por causa das mudanças no cardápio, mas diz que nunca o mataria porque ele era o padrinho de seus filhos. Em seguida, eles interrogam o Sal e a Pimenta, que dizem não ter matado o Salt porque passaram o dia todo trocando o refrigerante das máquinas do restaurante e se pegando escondidos no armário. Depois foi a vez do Copo Louco, que diz ser inocente porque passou o dia todo lavando suas roupas sujas, já que ele tinha cagado nela devido a problemas com drogas. Depois foi a vez da Mostarda, que assumiu ser amante de Salt e até admitiu que estava querendo terminar seu relacionamento com ele, mas diz que era incapaz de machucá-lo. E para terminar, Pin e Charlie vão interrogar os gêmeos divertidos, que não conseguiam explicar o que estavam fazendo durante o crime, e por isso Charlie os considerava os principais suspeitos. No entanto, depois de dar uma olhada pelo lugar, Pin acaba encontrando uma sala secreta. E quando entra lá dentro, ele encontra um mascote aprisionado, o ovo centenário, uma das comidas que tinha sido retirada do cardápio do restaurante. O ovo então revela que tinha uma câmera escondida no escritório de Salt e que ela filmava tudo o que acontecia por lá. Então, depois de pegar a fita da câmera de segurança, Charlie e Pin reúnem todos os mascotes para poderem desmascarar o criminoso. E surpreendentemente descobrem que enquanto o Salt dormia, ele tinha sido atacado por todos os mascotes que tentavam matá-lo. Porém, apesar dessa loucura toda, nenhum dos mascotes tinha sido responsável por matar Salt, porque devido à sua dieta ruim, ele teve um ataque cardíaco e morreu em seu sofá. E só depois disso é que os mascotes apareceram e o atacaram. Então, como Salt já estava morto quando foi atacado, legalmente nenhum dos mascotes podia ser culpado pela morte dele, e por isso também não podiam ser presos, mesmo todos sendo grandes psicopatas. Com isso, todos os mascotes se alegram e depois fogem, causando muita destruição pela cidade. Ou seja, mais uma vez os Smiling Friends cumpriram seu trabalho com perfeição, desvendaram o mistério e ainda colocaram um sorriso no rosto de todos os mascotes.
E esse foi mais um pouco do trabalho dos Smiling Friends. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa loucura toda. Valeu e fui!